Amados, hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, confiando tão somente no Senhor, na beleza da sua santidade, desde já rogando as orações para que Deus possa nos abençoar como vem nos abençoando com a sua palavra e que Ele cresça a cada dia e que eu sempre venha diminuir, porque o Senhor é quem faz todas as coisas acontecer. Eu convido os meus amados irmãos para juntos nós lermos a palavra de Deus. Hoje eu quero ler com os meus irmãos no livro de Zacarias, no capítulo de número 6, e eu quero ler com os meus irmãos apenas o versículo de número 9, que diz assim, 9 e 10. E o Senhor me ordenou: tome prata e ouro dos exilados, Eldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata, o ouro, e façam a coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Irmãos amados em Cristo, aqui está um texto da Bíblia Sagrada, aonde esse texto que nós acabamos de ler, ele fala justamente sobre a coroa de Josué. Como bem sabemos, Deus é aquele que abençoa quem Ele quer abençoar, é aquele que honra quem Ele quer honrar. Por que Ele faz isso? Porque Ele continua sendo Deus e não dá a sua glória para ninguém. Ele é dono de tudo, Ele tem todo o poder e a glória é somente para Deus. Como bem sabemos, existe a alegria. E essa alegria, sem sombra de dúvida, ela é nossa. Deus fez. A glória é para Ele. E a alegria é nossa, que Ele nos dá esse privilégio de desfrutar da alegria. Então, queridos, a palavra de Deus revela que muitas coisas aconteceram na vida de Josué. Josué passou por sofrimentos? Passou. Josué enfrentou muitas dificuldades no ministério dele, na chamada dele? Sim. Josué, ele já vinha sofrendo, né? Mesmo quando era sucessor, ele já vinha enfrentando dificuldades. Como bem sabemos, Josué, ele foi um profeta, também chamado Oséias. Josué, ele, no original, o nome dele, Oséias. Entretanto, o seu nome foi mudado, sabe por quem? Por Moisés, quando eles estavam em Gades. Moisés olhou para ele, ele era um ajudante de Moisés. Diz a Bíblia Sagrada que os israelitas do Egito, eles passaram
40 anos pelo deserto do Sinai. E depois da morte de Moisés, Josué, ele liderou o povo de Israel justamente na conquista das cidades nos estados da terra de Canaã. Ele foi responsável a conduzir os israelitas à terra prometida. Então, Josué, ele construiu, sabe, uma história que foi construída na rocha, que é o próprio Cristo. Então, a Bíblia Sagrada diz que chegou o tempo que Deus começou, irmão, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito sério, que Deus começou a mandar as bênçãos para ele, sabe? Deus começou a derramar. Que Deus tremendo, né? Deus começou a fazer jorrar. Foi jorrando, vinha de um lado, vinha do outro. Deus começou a abençoar ele. Deus começou a usar as pessoas. Deus começou a entrar nas áreas que ele não tinha condições de entrar. Até porque ele já estava cansado, né? Mas mesmo na velhice, permita-me com respeito, digo isso, mesmo na velhice, Deus abençoou a vida dele. Ou seja, é como se o Senhor dissesse para ele, tinha feito a promessa a ele. Aos olhos dele, poderia até ser que estava demorando. Mas aí o Senhor, lá na frente, o Senhor começou a cumprir. Diz a Bíblia Sagrada que fala a respeito da carruagem. Quando Zacarias disse, eu olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. Aí ele começa a falar, que fala das 4 carruagens. Aí a primeira ele disse era de bronze. A primeira era de bronze. Estava atrelados cavalos vermelhos. A segunda, cavalos pretos. A terceira, cavalos brancos. E a quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Observe comigo que todos eram vigorosos. E eu meditando a respeito disso, eu comecei a entender com a graça e a misericórdia de Deus que todos, a Bíblia diz que eram vigorosos. Então, se eles eram vigorosos, quer dizer que vigoroso é uma pessoa que tem vigor físico, que é forte. Por que não dizer que vigoroso é uma pessoa robusto? É uma pessoa que tem saúde, é algo que tem saúde, saudável. Então, quando ele viu esses cavalos, ele começou a entender que eles estavam com muito vigor, sabe? Muito vigor. Eles estavam com muita saúde. E ele se deparou com o primeiro cavalo vermelho, sabe? O cavalo vermelho, conforme também fala no livro do Apocalipse, diz a Bíblia Sagrada que o cavalo vermelho significa guerra, sabe? O cavalo vermelho era justamente as manifestações, e o cavalo vermelho significa guerras, também significa
conflitos, conflitos permanentes. Então ele teve a visão do primeiro cavalo. O cavalheiro estava montado em um cavalo vermelho. Está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 4. Diz a Bíblia Sagrada que na abertura do segundo selo, faz surgir o segundo cavalheiro. Observe comigo. O segundo cavalheiro, mas desta vez montado em um cavalo vermelho, e saiu outro cavalo vermelho. E o seu cavalheiro foi dado a tirar a paz da terra, para que os homens se montassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Está escrito no Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Então, meus amados, Zacarias, ele teve uma visão. E ele começou a ver, a entender que estava havendo uma grande guerra. Essa guerra estava acontecendo aonde um cavalheiro montado em um cavalo vermelho estava guerreando justamente contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. Qual era a intenção desse cavalo vermelho? O que é que ele fazia? Para que foi que ele tinha surgido? Ele apareceu para quê? Justamente para tirar a paz que Josué tinha, a paz do povo de Israel, tirar a paz, montar um homem, jogar um homem contra o outro, criar confusão, criar guerra. Josué teve a visão que ele não iria alcançar as bênçãos de Deus de todo jeito. Ele sabia que Deus tinha um propósito em tudo que estava acontecendo com ele, porque Deus trabalha assim. Quando o propósito de Deus não se cumpre no começo da nossa fé, ele se cumpre no meio. Quando não se cumpre no meio, aquilo que Deus tem para as nossas vidas se cumpre lá na frente, mais na velhice, que aí fica para os filhos, para os netos, e alguém desfruta. Você está entendendo? Só que o cavalo vermelho surgiu. Diz a Bíblia Sagrada que o segundo cavalo era um cavalo preto. Eu poderia me aprofundar muito mais, porque aí a gente já entra no livro do Apocalipse, já entra na escatologia. E isso tem uma profundidade muito grande. Eu poderia fazer uma exegese a respeito desses cavalos vermelhos. Diz a Bíblia Sagrada que o primeiro foi um cavalo vermelho, aí depois veio o cavalo preto. Tudo isso fala de guerra, não é? O cavalo preto que vinha também. Observe comigo que as guerras eram travadas de uma maneira tal. As guerras eram travadas de uma maneira tal que parecia que as coisas não iriam funcionar de uma maneira agradável. Você está entendendo? Só que aquele que trabalha, aquele que age para fazer grandes e grandes coisas acontecer. No livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 5... João, ele viu, ele disse que olhou e eis que eu vi um cavalo preto que estava montado nele, tinha uma lança na mão. Diz a Bíblia Sagrada que as guerras, elas eram constantes. As guerras, enquanto o adversário não fizesse o que ele queria, ele não sossegava. Sabes tu que alguém está pensando que vai fazer o que quer, mas o Senhor, como grande, como poderoso, Ele é aquele que trabalha, aquele que age
aquele que entra onde verdadeiramente você não pode entrar, aquele que vem justamente para resolver o que você não pode resolver. Pode ter certeza que as coisas de Deus vão surgir, vão acontecer na tua vida de uma maneira sobrenatural. Não adianta as investidas do adversário vir sobre a tua vida para querer atrapalhar os projetos, os sonhos, a vontade de vencer, a vontade de chegar, a vontade de ter. Não se preocupe. O cavalo preto, ele vinha, sabe com o que na mão? O cavalheiro, ele vinha com uma balança na mão. Era justamente para saber o peso, para colocar na balança, para pesar as pessoas e de acordo com a pesagem, de acordo com a vida, de acordo com a situação, é que realmente a pessoa iria passar por processo. Ou seja, era guerra, era sonhos a ser concluído ou não, mas Josué tinha a promessa. Diz a Bíblia Sagrada que ele vem com a balança na mão, um cavalheiro. Sabe, o cavalo preto, o cavalheiro vinha com a balança na mão para pesar, para ver como estava a situação. Mas não deixava de ser uma guerra, de ser uma batalha. Mas Josué estava pontado no altar de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Quantas vezes que alguém vem com a intenção de guerrear, quantas vezes alguém vem, eu vou colocá-la na balança, eu quem vou dizer, eu quero ver como é que está. E diz a Bíblia Sagrada que Deus, ele nos pesa, irmão, com a balança justa e fiel, viu? É a Bíblia que diz que Deus pesa numa balança justa. A balança de Deus é uma balança justa e fiel, é a Bíblia que diz. Então, você tem que entender que a balança de Deus, ela é justa. Não adianta ninguém que não vai estar em falta, quem sabe é Deus. Já um dia ele teve a alegria de abrir a boca, conforme está escrito, se não me falha a memória, mas eu tenho certeza que é, no livro de Jó 31:6. Sabe o que foi que Jó disse? Jó disse: pese-me, Deus, pese-me em balança fiéis e conheça a minha integridade. Meu Deus, que coisa tremenda. Eita, era alguém olhando, acusando, julgando, vendo a situação dele, e ele cheio de fé e de autoridade, dizendo: pese-me, Deus, pese-me em balança fiéis e conheça a minha integridade. Eita, que coisa tremenda. Eu não sei como é que está a tua situação. Eu não sei quem é que está vindo de cavalo vermelho, quem é que está vindo de cavalo preto, para querer guerrear, para querer acabar com você. Zacarias teve essa visão. Só que a Bíblia Sagrada diz, presta atenção na mensagem, que o anjo respondeu a Zacarias, porque ele perguntou. Diz a Bíblia Sagrada que o terceiro veio um cavalo branco, o quarto um cavalo malhado. Eu poderia destrinchar para você a respeito do cavalo branco, do cavalo malhado, mas a hora ela vai passando e termina eu não concluindo a mensagem. Mas eu poderia falar para você aqui a respeito do cavalo branco, sabe? A Bíblia revela, irmãos, que as coisas foram acontecendo. Zacarias, Deus foi mostrando a ele a respeito das coisas, da guerra,
dos projetos que estavam sendo preparados justamente para que a bênção de Deus não viesse chegar na vida de Josué, as honras. Eita, Deus tremendo! Sabes tu que alguém tem preparado para que não chegue em tuas mãos a bênção de Deus na tua vida, mas o Senhor está dizendo que é o adversário preparando e Deus desfazendo. A mensagem de Deus hoje para você é que quanto mais alguém se prepara, mais ele vai lá e desmancha toda a preparação de alguém. Hoje o Senhor está dizendo que alguém tem se preparado, alguém está se preparando, mas todas as vezes eu vou lá e resolvo e digo para alguém não, e alguém não resiste à voz de Deus e recua. Crê tu nesta palavra que alguém tem se preparado, para te procurar, para ir aí, para entrar e para fazer o que quer, mas alguém vem ouvindo o prato de Deus, porque ele continua sendo grande. Se alegre, porque o Senhor te revela dentro da palavra dele. O Senhor sabe a guerra que tu tens enfrentado. O Senhor sabe quem tem montado em um cavalo preto. O Senhor sabe quem tem saído de casa cheio de maldade ao teu encontro. Mas o Senhor está dizendo para você que todas as vezes que alguém pensa, que alguém diz, que alguém determina, que alguém diz é hoje, o Senhor vai lá, visita e diz não é hoje, não vai ser amanhã e nunca vai ser do jeito que você quer, é do meu jeito. Quem faz sou eu, quem trabalha sou eu, quem protege sou eu. Eita, que Deus tremendo! Assim diz o Senhor a você no dia de hoje. Muita vigilância, muito cuidado. Isso é mistério, viu? Eita, Deus tremendo, como eu sinto a glória dele. Isso aqui é mistério de Deus. Tenha muito cuidado, assim diz o Senhor. Talvez alguém diga, meu Deus, que palavra é essa? Eu não estou crendo. Se você não quer, um problema seu. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é aquele que trabalha, é aquele que vê, é aquele que contempla. A Bíblia Sagrada revela, é a revelação da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, tenha muito cuidado com quem vai chegar perto de você no dia de hoje. Tem que ter cuidado. Tem que ter vigilância com quem vai se aproximar de você no dia de hoje. Hoje é o dia que assim diz o Senhor. Cuidado. Vigie. Fique atento. Olha, presta atenção, viu? Para depois você não dizer, ninguém me avisou. Cadê Deus que não me avisou? O Senhor está dizendo, cuidado com quem vai chegar perto de você no dia de hoje. Poucas palavras, pouca atenção para alguém, porque eu conheço o coração do cavalheiro que vem montado no cavalo preto, meu Deus. Eu conheço a intenção de alguém que vem montado em um cavalo, o cavalheiro que vem montado no cavalo vermelho, que alguém quer guerra com você. Alguém quer guerra, alguém quer briga, alguém quer confusão, alguém quer desfazer, alguém quer desmanchar, alguém quer arrancar o que tu tem. O Senhor tenha cuidado, principalmente hoje. Por que hoje? Deus sabe por que hoje. Porque assim, irmão, o diabo, ele prepara as pessoas justamente para guerrear, sabia? Por isso que você está em guerra. É o cavalo preto querendo entrar, o cavalheiro querendo acabar tudo, porque ele foi justamente designado para isso. É a natureza dele, do cavalheiro. Não pode se colocar um cavalheiro bom em cima de um cavalo preto. Diz a Bíblia Sagrada, irmão, que eles vinham justamente para resolver a situação. Só que Deus estava preparando algo para a vida de Josué, justamente na sua velhice. Ele estava abençoando a vida de Josué de uma maneira tal que
a notícia já tinha se espalhado, sabe? Deus vai fazer. Josué vai ser honrado. Eu vou provar para você na Bíblia, que vai dar tempo eu provar para você na Bíblia, que ele estava sendo honrado, e o que foi que Deus mandou fazer, o que é que Deus vai mandar fazer na sua vida. Segura aí. A Bíblia Sagrada diz, deixa eu só comentar a respeito desse cavalo branco, para você ter uma ideia. Eu queria entrar ainda no cavalo malhado, que traz uma profundidade muito grande. O cavalo malhado, ele vinha justamente para embaraçar, para embelezar, para trazer algo que não existia, ou seja, para mostrar a aparência, para mostrar a beleza, para poder encantar os soldados que viviam na proteção de Josué. Mas a Bíblia diz que Zacarias, ele teve também uma visão, e na visão que ele estava tendo, diz a Bíblia Sagrada no livro de Zacarias, capítulo 3, capítulo 6, versículo de número 3, diz que o terceiro cavalo era um branco. E o cavalo branco, conforme diz Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, diz que João, ele também olhou. Observe que antigamente, não é? Deus trabalhava nessa revelação muito profunda. É como se Deus abrisse os olhos espirituais dos homens para que eles pudessem ver, permita-me, a olho nu. E diz a Bíblia que ele viu, olhei, e eis que um cavalo branco que estava montado, ele diz, não tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo. E para vencer, observe que o cavalo branco estava montado nele, sabe quem? Eita, que isso aqui é muito tremendo. Sabe quem era que estava montado nesse cavalo branco, irmão? É a Bíblia que diz, viu? Está escrito no Apocalipse, olha para tu ver se não está escrito, capítulo 19, versículo 1. Ele disse, um cavalo branco eu vi. E vi o céu aberto, e eis que o cavalo branco que estava montado nele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Sabe quem estava no cavalo branco, enquanto alguém via no cavalo preto, enquanto alguém via no cavalo vermelho? Quem estava no cavalo branco era aquele que é poderoso, aquele que é fiel e verdadeiro, independente do dia e da hora. O Senhor está dizendo, cuidado com alguém, porque quem vai pelejar hoje, tu crê que hoje, o Senhor está dizendo hoje, eu vou bater de frente com alguém, meu Deus do céu, porque Ele é fiel e verdadeiro, é Ele quem peleja com justiça, para mostrar que é Deus da tua vida. Deixa eu andar, eu não vou nem entrar no cavalo malhado, como eu não tenho costume de dar continuidade à mensagem, sabe? Não gosto. Não. A mensagem, ela vem na hora da cozinha de Jeová. A comida a gente come. É a mesma coisa, você está comendo uma comida, você está almoçando. Aí chega aquele irmãozinho abençoado. Aí você para de almoçar para atender o irmão. Se demorar muito, você não vai querer mais comer, né? Eu, particularmente, pelo amor de Deus, só não atrapalhe meu almoço, viu? Não, mas se essa pessoa está comendo e você parou de comer, dificilmente você volta a comer novamente. Então, a comida tem que vir diretamente da cozinha de Jeová, sabe? Aí esse cavaleiro, que vinha montado num cavalo branco, ele, fiel e verdadeiro, que julga, que peleja com justiça. Não fique pensando que Deus vai pelejar por você. Existem várias histórias na Bíblia, meu Deus, que Deus pelejou foi com justiça mesmo. É como eu sempre digo, eu não tenho medo de dizer, não é para ter pena não, meu filho. Quando Deus está pelejando, é para pelejar mesmo. Você está pensando que quando Faraó vinha perseguindo o povo de Deus, o povo de Israel, você está pensando que quando Deus abriu o caminho para o povo passar,
O povo chegou lá do outro lado. Entrou o exército de Faraó no mar também para querer passar pelo mesmo caminho. Pensando que Deus usou de misericórdia, foi? Por que não? Porque Deus sabia que se eles pegassem o povo de Israel, eles iam derramar sangue, eles iriam matar, eles iriam permitir fazer um saceiro e acabar com tudo. Você está pensando que Deus teve peninha? Foi, Deus disse, não, aqui é minha justiça. Aí quando entrou todo o deserto, Deus disse, agora fecha, mar, fecha, que eu vou engolir todo mundo aí, fecha que vai boiar um bocado de corpo. Fecha, porque eu vou fazer coisas grandes para eles saberem que eu sou Deus. E assim o Senhor fez. Então, indo para encerrar a mensagem, diz a Bíblia Sagrada no capítulo 6 de Zacarias, versículo 9, que o Senhor me ordenou e disse, tome prata, ouro dos exilados, Eldai, Tobias, Jedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia vá à casa de Josias, que é o filho de Sofonias, pegue prata, pegue ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga-lhe assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está um homem cuja honra o nome é renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Pronto, vou fechar a Bíblia, deixando bem claro para você, que aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer, aquilo que foi determinado vai ser feito. Eu não sei como é que está a tua situação. Talvez a tua situação esteja em um estado terminal. Talvez a situação esteja muito complicada aos teus olhos. Ninguém lembra mais de você, ninguém lhe procura mais, ninguém está nem aí. Mas o Senhor, Ele tem renovo, Ele tem vida. O Senhor, Ele tem providência. O Senhor, Ele sabe trabalhar. Pode se preparar, porque quando você menos esperar, o Senhor vai te dar uma grande vitória. Porque essa coroa que foi colocada, que foi feita de ouro, de prata, que foi colocada na cabeça de Josué, ali ele foi honrado. Quando ele surgiu no meio da multidão com aquela coroa na cabeça, todos que não lhe respeitavam começou a lhe respeitar. Meu Deus, quem lhe olhava de lado já não começou a olhar mais. Não, ele agora é. Antes ele não era, mas ele agora é. Antes ele não tinha, mas agora ele tem. Antes ele não podia, mas agora ele pode. E nunca mais ninguém perseguiu Josué, porque começou a entender que ele estava com a grande honra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Aguardai-vos, porque o cavalheiro que vem montado num cavalo branco, que se chama fiel e verdadeiro, que julga com justiça, há de chegar na tua vida e há de te deixar como uma criança. Receba essa palavra em nome de Jesus.